Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais esta live empresarial. Hoje, com muita alegria e muita honra, essa live recebe o Dr. José Roberto Fernandes, juiz de direito aqui em Rio Preto, que vai trazer um tema muito interessante, muito atual para todos e que tenho certeza que vai repercutir bastante aí nas plataformas digitais, e-commerce, ODRs, tendências, desafios e novas responsabilidades de intermediários, gatekeepers e influenciadores. E doutor José Roberto. Olá, doutor Charles, professor Charles, uma honra, um prazer estar Bom aqui dia, para falar um tudo pouquinho. bem? Tudo bem, tudo ótimo. Todos que nos assistem, nos ouvem também, né? Desejo aí muitas bênçãos, boas energias, enfim, um dia lindo, maravilhoso para todos. Doutor Zé Roberto, primeiro agradecer a gentileza aí do aceite do convite. Eu sei que conseguir achar uma brecha aí na sua agenda é complicada, e dizer que é uma honra para mim, é uma honra aí para todos que acompanham essa live empresarial, tê-lo aqui, trazer, poder compartilhar também o seu conhecimento. O objetivo da live é esse, né? Trazer conteúdo, trazer determinados assuntos e saindo um pouco só da minha participação aqui, ter também convidados e tê-lo aqui hoje nessa manhã é um motivo de muita alegria para nós. Eu tenho certeza que você vai conseguir contribuir bastante aí com o seu compartilhamento de conhecimento, né? O doutor José Roberto, que é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 1998, é mestre e doutorando em Direito, é professor e autor de diversos artigos e livros, né? Então eu tive inclusive a honra de receber a obra Plataforma Consumidor.gov em juízo, um aporte empírico e uma proposta de ressignificação do acesso à justiça, que foi prefaciado pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin, pela editora Processo. Esse livro aqui que eu já iniciei a leitura, viu, doutor Zé Roberto? E não terminei ainda, tá? Mas já iniciei a leitura e agradeço demais a sua participação, o seu carinho aí. Você tem a palavra que vai falar para nós hoje, né, sobre plataformas digitais, e-commerce, ODRs, tendências, desafios e novas responsabilidades de intermediários, gatekeepers e influenciadores. Tema mais atual que esse é impossível. Doutor Zé Roberto, por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado. Primeiro, é uma honra para mim, né, receber o convite, poder estar participando aqui da sua live, professor Charles, que só traz aí grandes assuntos, grandes personalidades, né? Pessoas que aqui vêm para expor, trazer um pouco aí do mundo do direito, com a pegada, né, do direito empresarial também, enfim. E então, para mim, deixar registrado aí essa honra de estar participando, poder trazer alguma informação. Esse livro é fruto que o professor mencionou, é fruto, na verdade, do meu mestrado, né? E que acabou sendo recomendado a publicação. Tive a honra de ter, aí depois de chegar ao ministro Luiz Edson Fachin, e que prefaciou a obra. Então isso, claro, nos deixa honrado, porque é um trabalho de mestrado que nós procuramos aliar a teoria à prática. Eu acho que para quem também é estudante de direito hoje, isso é muito importante, né? Para que as coisas aconteçam, né, dentro da teoria, mas com reflexo prático, com reflexos na realidade das pessoas, né? Então acho que isso acaba sendo uma tendência. Também o direito tem uma nova tendência, o mundo tá aí passando por transformações, né? Os dados dizem isso, mas eu acho que não vou trazer dados aqui, não é o objetivo, senão torna maçante, né? Acho que a apresentação, mas isso é sensível, né? O e-commerce, por exemplo, né? Não sei, é que eu, alguns anos atrás, tinha alguma dificuldade, tinha alguma resistência, né, ao e-commerce.
hoje já Todos faz nós, parte doutor Zé Alberto, todos nós. já faz parte da nossa rotina, né, das pessoas, e isso traz novos desafios, novas tendências. Aqui, eu acho que eu vou trazer é, mais, vamos dizer assim, dúvidas ou coisas que estão para ser resolvidas, né, do que propriamente resolvê-las. Mas o judiciário, nós temos um problema que é a questão legislativa, ela pode demorar um pouco mais no Congresso, né? Ela às vezes demora mais para ser debatida, só que no mundo fenomênico, no mundo real, né, as coisas já estão acontecendo, numa velocidade muito rápida, e o judiciário tem que dar respostas, às vezes, sem um arcabouço jurídico que esteja atualizado a essa nova realidade. Esse que é um dos grandes desafios. Com relação ao trabalho, né, do livro, porque aqui eu tentando linkar, porque esses assuntos estão divididos na forma da apresentação, mas eles estão todos linkados, eles estão intrinsecamente, né, interligados por essa nova realidade, que é a transformação digital na vida das pessoas. E com relação às plataformas digitais, então elas vêm, né? Existe o termo hoje, já o mercado das plataformas digitais, a economia das plataformas digitais, porque ela vem trazendo aí essa questão do e-commerce e as pessoas aderindo ao comércio. O outro lado disso é que, e aí é preocupante também, tem um estudo, né, que diz que de 3 a 5% das compras na internet geram algum tipo de conflito. Então, se a gente somar, pensa que agora nós estamos conversando aqui, as pessoas estão comprando na internet no Brasil, no mundo inteiro. Há um fenômeno da desretorialização, né? As pessoas comprando fora também. Então, como resolver essas questões? E imagine que, enquanto nós estamos conversando aqui, essas compras estão acontecendo e 5%, vamos colocar 3%, gerem algum tipo de conflito. Veja, o sistema judiciário do mundo, não vou nem falar do Brasil, há um estudo também que diz que desses 3 a 5%, isso é capaz de gerar 700 milhões de conflitos anuais. 700 milhões de conflitos anuais, me perdoe aqui. Nós temos 70 milhões de processos hoje no Brasil, já nós tivemos mais de 100, tá? Mas aí teve a questão dos executivos fiscais, enfim, está em uma busca de se diminuir. Mas 70 milhões de processos hoje. Se a gente falar em 700 milhões de conflitos, e 70 milhões já temos um judiciário que eu sou um crítico. Eu sou, né, eu integro o Poder Judiciário, mas sou um crítico. Ele é moroso, ele é demorado, a estrutura não dá conta de tanta demanda. Não vou nem Custoso, né? Custoso também. custoso, não vou nem falar aqui, não é o tema de hoje, da litigância desnecessária que atrapalha o andamento e a celeridade das pretensões idôneas, né? Isso também está sendo reconhecido agora por julgados, né? Dos próprios tribunais superiores demorou, mas não é a questão hoje aqui. Isso dá um debate autônomo, né? Só sobre Nós isso. tivemos a participação da doutora Fernanda Amabile, que é da Justiça do Trabalho, doutor José Roberto, aqui em uma live tem dela falando sobre essa litigância predatória. Essa litigância é o acesso à justiça. O que é acesso à justiça, né? Então nós precisamos também atualizar o que é acesso à justiça. É acesso a ter um processo que demora, que não se resolve. A justiça é a sentença. Se esperar uma sentença hoje, que depois de 3, 4 anos, será que ela é ainda uma justiça? Então, assim, coisas para a gente refletir, não é o debate hoje aqui, não é o motivo da live, né? Mas só para trazer a reflexão, mas está dentro das tendências, né? Por isso que eu falo que os assuntos são interligados. E aí vem, contrapartida a isso, já que nós temos essa transformação, né, social, da sociedade hiperconectada, em que nós temos mais smartphones que habitantes no país hoje, né? O Brasil tem acesso à internet, as pessoas no Brasil, né, os cidadãos brasileiros têm um acesso grande à internet. O Brasil acho que tem, acho não, é o segundo país do mundo com maior acesso à internet. Então isso gera
compras, né? E há essa transformação social. As ODRs, o que são as ODRs, tá? Então, as plataformas digitais são, eu estou resumindo bastante para podermos, né, tratar do assunto consumidor, tá? Porque plataforma digital hoje ela é ampla, existe para um monte de coisa. Até programas governamentais hoje se faz através de plataformas digitais, né? Mas aí existe o outro lado, que é para tentar se resolver esses conflitos, né? E são as ODRs, as Online Dispute Resolution, né? Que são plataformas também digitais, mas para resolver conflitos consumeristas. No Brasil, nós temos uma, que é o consumidor.gov, a plataforma consumidor.gov. Eu mesmo já fiz lá algumas reclamações, preferido que entrar na justiça, né? Falei assim, eu vou procurar aqui resolver problema de viagem, problema de geladeira, que não chega e coisas do tipo. E resolvi lá em 8 dias, né? A plataforma consumidor.gov, então, é um serviço público, ela é gratuito, é simples de entrar e as empresas que estão lá cadastradas, e são muitas, tá? Elas têm o dever de responder. Responder, não é resolver, tá? Em 10 dias, aquela reclamação. Veja que interessante, já se tem uma resposta, seja, a resolução de um problema, seja pelo menos o porquê não se resolveu. E essa plataforma, então, ela tem um índice de acordo, em média, tá, de mais de 85%. Tem empresas lá com 90% de acordo, 99%, 95% de acordo. Por quê? Lá na plataforma, o objetivo, né, das empresas que lá estão é resolver o conflito, não é litigar, não é ofertar contestação, é resolver o conflito para fidelizar o consumidor, trazer ele de volta para a sua loja, para a sua empresa, né? E também ficar bem no ranking, olha que interessante, no ranking da própria plataforma, porque o consumidor vai lá, olha, vê, nós temos já plataformas, o Reclame Aqui é um exemplo, né, Exato. de Eu uma ia falar do plataforma Reclame digital. Aqui. É um exemplo de uma plataforma digital. Então, nós temos aí entre o mundo do judiciário, do processo, vamos dizer assim, que há interesses outros no litígio, na beligerância, enfim, a contrapartida da plataforma. Um que demora 3 a 4 anos em média, e sem contar recurso, e outro que demora 8 a 10 dias. Infelizmente ainda, eu acredito que isso é uma tendência, também foge um pouco do escopo, não vou entrar nisso aqui, mas nós temos uma tendência a um novo conceito de acesso à justiça. O acesso à justiça não é acesso a um processo, tá? Porque não, pela demora, pelo oceano de processos, né, acaba havendo uma demora. E isso acaba muitas vezes não gerando a justiça que a pessoa quer. Então, o acesso à justiça hoje é algo que se acessa a um ordenamento jurídico justo. E ele pode ser fora de um processo judicial. E aí vem essas plataformas, vem essas. Justo e eficaz, né, doutor E Zé Roberto? eficaz, eficaz. Célere e eficaz, né? Ah, É, é, uma tutela que seria jurisdicional, né? Tempestiva, adequada e eficaz, né? É isso que se busca também hoje como conceito de justiça. E aí vem as ODRs, então, para tentar resolver esses conflitos. Não é ainda um caminho obrigatório ou prévio, tá? Para se entrar com ação na justiça. Estou dizendo isso, né, não como forma de. É isso que eu estou tentando trazer, né, não como forma de restringir o acesso à justiça, mas de ampliar. Porque na medida em que as pessoas podem resolver em 8, 10 dias, eventualmente um consumo. Ah, não veio o produto, ou veio errado, ou veio quebrado, enfim, coisas simples, tá? Se filtra isso e depois se diminui o número de processos, também vai ser célere aquele que não deu, aqueles processos, aquelas situações, aqueles litígios que não deram acordo, tá? Então, assim, é isso que se busca. A jurisprudência, eu já, né, você me
falou que eu sou juiz desde 98, aí, portanto, já me deu uma entregada, né? E é isso mesmo. Então, eu Mas acompanhei. eu não tô muito fora também do meu tempo de advocacia, viu, doutor Zé Alberto? Nós estamos aí no mesmo padrão. E o que que acontece? Eu acompanho a jurisprudência praticamente vivendo nessa realidade. Então, a gente tem um INSS que antes não era obrigatório se buscar o INSS. Hoje já tem que. Poxa, se você quer um pedido previdenciário, vai primeiro pedir aonde você tem que Exato. entregar o benefício previdenciário. Eu costumo dizer assim, se alguém quer carne, não vai vir no judiciário, vai no açougue, né? Mais ou menos é isso. E as pessoas estão vindo, em vez de ir no açougue, estão vindo no judiciário comprar carne, comprar remédio, enfim. E não estão indo nos lugares primeiros que tem que são as fontes, né? Naturais, né? De algumas pretensões. E isso está, né, a litigiosidade no âmbito da saúde também é da outra live, da outro tema, enfim. Então nós temos essa questão da litigiosidade, né? E as ODRs vêm para tentar diminuir isso. Acredito que como tem acontecido na Espanha, na Itália, eu estive lá pessoalmente estudando, né, no meu mestrado, agora no doutorado, lá a legislação já começa a mudar também para se exigir comportamento prévio no âmbito consumerista. Nós temos no INSS, nós temos a questão agora mais recente no Executivo Fiscal, tem que ter protesto, tem que ter uma tentativa de acordo antes, para depois ir no Judiciário, tá? Então, assim, isso não é restringir, porque num primeiro momento parece ser uma restrição, mas não é, isso é ampliar o acesso à justiça. Mas, enfim, então, plataforma digital, caminho para o e-commerce. ODR, caminho para solucionar conflitos decorrentes das plataformas digitais. Lá na plataforma digital da Europa, né, a RLL, Resolução de Conflitos em Linha, lá as pessoas que compram na internet, se elas compraram na internet, é porque elas reúnem algumas condições, né, técnicas de também tentar resolver os conflitos na própria internet. Então, é uma presunção. Se alguém compra na internet, poderia tentar resolver. Porque nós temos a questão da exclusão digital, sim, nós não desconhecemos esse fenômeno, né? Seja porque a pessoa não tem conhecimento técnico, não tem o conhecimento para operar, ou seja porque ela não tem o equipamento. É uma pessoa que não tem esse equipamento, não tem um tablet, não tem um celular, não tem um computador. Então, nós reconhecemos esse fenômeno e também tratamos disso no livro. Eu não estou falando do livro que não dá tempo, tá? Mas basicamente no livro, o que eu fiz? Quando veio a pandemia, eu pensei, poxa, esses processos estão todos parados, como que resolve isso, né? Ninguém sabia o que fazer, isso foi em todos os segmentos da sociedade, no judiciário também não foi diferente. Aí eu tive a ideia e falei, nossa, eu resolvi conflitos lá na plataforma, quem sabe alguns casos aqui, vou recomendar para as partes que, olha, teu processo está parado, está na pandemia, teu processo de perícia, ou não se sabe quando vai ser a audiência e tal. Tenta a plataforma. E é ali que vieram os resultados de respostas. Três grupos, basicamente. Um grupo disse: olha, eu não vou na plataforma porque eu não tenho obrigação de ir e não quero ir. Legítimo, perfeito, tal. Computei isso lá no meu trabalho. Não tem que ir, tá? Não tem mesmo. Um outro grupo falou: olha, eu até queria ir, mas eu não tenho computador, eu não sei mexer, tá? Desculpa aqui a linguagem, tá? Né? É uma linguagem que é para que nós possamos falar das coisas corriqueiras do dia a dia. E um terceiro grupo falou: não, eu vou sim, vou lá, e foi. E trouxeram respostas em 8 dias de acordos. Eu fui arquivando os processos, né? Homologando e arquivando os processos. Depois tive um problema, né? São as nudges, a gente fala de nudges processuais, porque na decisão que eu recomendava a plataforma, eu dava os incentivos, né? Quais são os incentivos para ir na plataforma? Olha, é rápido, não tem, você pode qualquer hora, tem pessoa, é privativo, né? Pode entrar lá quieto, meia-noite, 11 da noite, 10 horas, e faz a sua reclamação. Mas tinha um problema dos honorários dos advogados que merecem, é justo que recebam os honorários, e às vezes ele tinha um processo judicial, na plataforma não se resolvia. Criei um incentivo específico, falei, olha, se resolver o processo lá na plataforma, aqui já fica os honorários do advogado também já fixados, para afastar esse problema, né? Então, assim,
esse foi basicamente o problema, foi basicamente a minha tese aí, a minha dissertação, desculpa, né, do mestrado. Agora, no doutorado, vou falar um pouco da exclusão digital, que foi um problema que eu verifiquei. Doutor Charles, eu estou falando, está sendo Senhor Zé compreensivo. Roberto, o senhor tem a palavra, por favor. Aí nós vamos tentar entrar um pouquinho, então, no gancho não sei, do horário, né? Todos esses temas, doutor professor, daria uma live específica, vamos dizer assim. Mas agora nós vamos entrar nessa questão do quê? Das plataformas digitais e desse novo mercado das plataformas digitais, que traz novos personagens. Esses novos personagens não estão claros ainda no ordenamento jurídico. Porque se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor, nós temos lá bonitinho, fornecedor, né? O consumidor, no artigo 2º, toda pessoa física ou jurídica adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Perfeito? Né? O artigo 3º diz que o fornecedor, quem é o fornecedor? Toda pessoa física ou jurídica, público-privada, enfim, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, enfim, está lá, né, no artigo 3º. Então, nós temos essa figura. O que acontece com a economia das plataformas? Começam a surgir pessoas diferentes entre o fornecedor e o consumidor. Aí nós temos as figuras dos influenciadores, dos gatekeepers, né? Que é agora entrando nesse tema final da responsabilidade dessas pessoas. Nós temos já projetos, né, que tratam desses assuntos no legislativo. Eu não vou, eu ia pegar aqui o número desses projetos, até separei, mas enfim. É um projeto que atualiza o código, projeto 3514 de 2015, veja só, nós estamos em 2025, são 10 anos que tem um projeto para atualizar o Código de Defesa do Consumidor para o mundo digital. Então, ele traz, introduz, né, aí, 2 capítulos que, então, tende a proteger o consumidor, porque o consumidor, nessa nova formatação, ele é bombardeado por informações, nós temos a IA, nós temos algoritmos agora que passam a mapear, a saber do comportamento do consumidor, de suas preferências. Quem aqui, né, que está ouvindo a live, já não viu, seja o celular, no celular, no computador, a gente parece que está falando de um produto, ou mesmo pesquisando um produto, depois vem uma avalanche de coisas que daquele produto, né, nos oferecendo, enfim, já se fala em direito ao sossego, né, porque tira o sossego da gente, né, então já se tem uma questão do direito ao sossego, até que ponto a questão ética, né? Até que ponto esse bombardeamento do consumidor, né? Ele é legítimo, ele é ético, enfim. Então, são novos problemas. E aí, falando dos gatekeepers especificamente, é uma figura intermediária que aparece, que é justamente o portal. E então o gatekeeper é o guardião desse portal. E ele tem responsabilidade? A hora que um produto não vem, não chega, não dá certo. E aquele que paga, não tem que pagar. E o que transporta? Qual a responsabilidade de cada um dentro dessa compra na internet? Então é isso que hoje é uma tendência, é o que se estuda. Nós temos então o PL 3514 de 2015 que busca proteger o consumidor, né, desse novo cenário. O projeto de novo Código Civil, que trata da economia das plataformas, que trata do mundo digital, porque o Código Civil, né, essa economia das plataformas vem depois que seria o novo Código Civil, né, professor Charles? A gente chama de novo Código Civil, porque Exato. eu vivi o outro código, esse seria o novo, e agora já se fala, né, aí na reforma do Código Civil para atualizar tudo isso. Então, a verdade é que nós temos um arcabouço jurídico que não responde aos anseios. E aí nós temos a responsabilidade dos influencers também. Qual seria a responsabilidade dos influencers? O garoto propaganda é aquele que aparece 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos e vende um produto. Sei lá, da Bombril, não sei se, né, se eu estou fazendo aqui alguma propaganda. Lembra do garoto propaganda da Bombril? Sem dúvida, inesquecível.
Então, mas ele não fica 24 horas, ele não fica lá hoje na internet, ele não fica, quer dizer, eu nem sei se ele não fica, eu dei um exemplo aqui, mas eu não sei se ele não fica, tá? Mas se ele ficar, a responsabilidade dele é outra agora, tá? Por quê? Ele tem responsabilidade a partir do momento que ele desenvolve economicamente ali uma atividade e passa a expor produtos, a influenciar pessoas, a, a a ter um nicho de atuação grande. Na onde? Também deve ser intuitivo para todos. Na beleza, na moda, nas viagens, na tecnologia, nos jogos. Essas pessoas podem, assim, sem responsabilidade, influenciar, né? E não responder? Essa é a pergunta. Não tem lei. Então, nós estamos vivendo esse momento. É o judiciário que vai responder essas coisas. E aí nós vamos ter que buscar. Nós temos julgados já no STJ que tratam do assunto. Um líder religioso, por exemplo, que influencia viagens, né? Dali dos seguidores, enfim, ele não é uma empresa de turismo, tá? Mas ele responderia, né? Então, assim, nós temos muitas coisas hoje em dia para tratar. Tenho mais coisa para falar, já são 11h30. Não deixei, né, professor, fazer intervenção aí, me perdoe, não sei se era o caso. Não, doutor Zé Roberto, é que é um assunto tão interessante que eu, lógico, não sei se você percebeu, você falando e eu anotei diversas coisas aqui, porque é um tema muito interessante, essa questão que bate a nossa porta, não tem como fugir dessa questão mais. E aí me veio automaticamente uma questão aqui que eu não sei nem se poderia colocar, a questão da responsabilidade das Big Techs. Que é um Sim, assunto hoje que tá gerando muita polêmica dessa responsabilidade dessas plataformas. exato. Você vê dessa maneira também? Sim, não tem, sem dúvida, né, professor? É, as Big Techs é um assunto atual, um assunto que não se tem muito. Uai, percebe a ausência de arcabouço jurídico? Eu acho que Sim, isso é o sim, interessante. sim. Nós estamos falando agora do marco civil, da inteligência artificial. Olha que interessante. Olha o problema que está dando nessa questão do marco civil, da inteligência artificial. A gente teve agora, até separei aqui, para quem gosta de ver um pouco mais específico que eu estou falando, né? Mas o tema 987, o tema 533 julgado, né, recentemente, que fala de responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Não é bem o que nós mencionamos aqui, mas já tem. Se nós ouvimos isso agora, recente, na mídia, né? Há uma ofensa. Olha só, agora eu vou mudar o assunto, mas só para mostrar como plataforma digital tá presente no nosso mundo. Há uma ofensa numa plataforma digital. Quem vai tirar essa ofensa? É ofensa? Não é ofensa? É fake? Não é fake? Quem faz esse filtro? Precisa do judiciário? Não precisa do judiciário? A plataforma tem que agir, era o artigo 19, né, do Marco Civil. É, tem que primeiro se pedir para a plataforma tirar. Ela tem obrigação? Não tem. Então, assim, por isso que eu disse que eu ia trazer talvez mais confusão do que trazer mais reflexões do que Mais respostas. reflexões, exatamente. Mais reflexões. Doutor Zé Alberto, é assim, e é uma questão que, pelo menos ao meu ver, tá? Esse ecossistema e você trouxe com muito brilhantismo, ele tem que ter a participação de todos os atores, todos os personagens jurídicos, né? Não pode ser apenas o magistrado, não pode ser apenas um membro do Ministério Público, o advogado, o defensor, o procurador, enfim. Tem que existir uma conscientização generalizada de que o litígio ele nunca vai acabar. E nem deve acabar, porque Ele nós vai temos aumentar, muito. professor. Ele vai é, aumentar, professor, no no Exato, processo. então, exato, essa que é a questão, porque a gente ainda vê, e nós somos muito parecidos em termos de tempo, de graduação, enfim, de que nós fomos forjados no litígio. Era uma situação muito, olha, precisa haver o litígio, a briga, a discussão, enfim.
Hoje, o litígio existe? Existe. Ele vai deixar de existir? Jamais, porque o cidadão ele ainda projeta no magistrado uma figura de imparcialidade e uma figura de segurança à pretensão dele. Só que nós também, como advogados, e eu me lembro de ouvir isso, nós somos o primeiro juiz do caso. Eu ia falar isso, professor. Nós Eu somos ia o falar. primeiro juiz do caso. Olha, existe essa questão, óbvio, óbvio, vamos exaurir todas as possibilidades extrajudiciais, de solução extrajudicial de conflitos e etc. Não havendo essa possibilidade, ok, judicializamos, o judiciário existe, isso está aí para isso. Mas é preciso, eu acho que essa nova geração, doutor José Roberto, e aí não sei, tá? Eu falo pela minha experiência como advogado, minha experiência como professor, eu acho que vem mudando a mentalidade em termos da solução extrajudicial de conflitos. Lógico, existe o judiciário, existe a questão da briga, ela é necessária, Sim, mas é legítima, é para legítima. quando necessária, para quando não se esgotou o caminho da conciliação. Aliás, aqui, eu não sei, né, se nós temos aqui conciliadores, mediadores nos ouvindo, mas também eu sempre reconheço na figura dessas pessoas, tá aqui na vara tem o João, é um conciliador, um mediador que ajuda a resolver problemas, ajuda a trazer a parte quando eu marco uma audiência, porque não dá para ficar marcando audiência toda hora na Sim, vara, marco a sim. conciliação, ajuda não só na resolução de conflitos, mas também, agora falando um pouco de litigância predatória, trazer a parte para o cenário do fórum, né, para o processo, para que eu veja, para que se veja a parte, para saber se ela existe mesmo, porque dentro desse cenário das predatórias existe aí, né, partes falecidas, partes que não existem. Tive caso aqui, professor, Ou que nem conhece, né? Não sabe nem o que está tem acontecendo. casos concretos que a parte precisou contratar um outro advogado para entrar no processo que ela figurava como parte, que ela não reconhecia, nem sabia que era parte, para poder acabar, arquivar o processo, que ela, na verdade, não era parte nenhuma. Então, esses processos é que atravancam, ajuda, né? Não são só esses, mas ajuda a atravancar o sistema judicial. E quando a gente fala em sistema de justiça, a gente fala em sistema, qualquer sistema que seja, né? Vamos falar de sistema, ele pressupõe essa organicidade e essa funcionalidade. Nós estamos falando aqui do aperfeiçoamento do sistema de justiça, de uma nova visão do acesso à justiça. E essa organicidade tem a divisão funcional, racional de tarefas, de situações, e quanto à funcionalidade, a função, né, que é o ergon, que aí o Platão diz isso, né? Ele fala que é a operação própria da coisa no sentido de ser aquilo que a coisa faz de melhor. Olha que interessante. Então, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer precisa de organicidade, precisa de sistema para fazer de melhor o que se propõe a fazer. Isso é Platão. Eu acho que o judiciário está precisando pensar um pouco nisso, porque ele está fazendo o mais do mesmo há muito tempo e está errado. Isso não é Doutor justiça. Zé Roberto, mas não é só o judiciário, não é só o judiciário, né? São todos os atores do processo. São todos os atores do processo. Eu sempre costumo dizer também para os meus clientes, enfim, quando tenho algum conflito, de que nós não estamos ali para criar o conflito, nós estamos ali para solucionar o conflito, seja ele no ambiente extrajudicial ou seja ele no ambiente judicial. Então é preciso também ter esse filtro prévio antes de uma judicialização. E esse tema, que vai ficar já o convite para um próximo tema, viu, doutor José Roberto? Você falar dessa questão dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos, que eu sei que você é um expert, um estudioso nisso. Ó, Camila Buchala, diretamente de Portugal, aqui prestigiando. Alexandre Obrigado. Rodrigues, Dino Concurseiro, 5Ju70, meu irmão Pablo Azevedo 10, Matheus Mendes Marques, Ednei Santos, Alexandre, o NIRP 1965, aliás, voltaremos às aulas semana que vem, Pedro Missaia, Roberto Fuscaldo, que eu acredito que o Roberto é um serventuário aí do Poder Judiciário, foi meu ex-aluno, Maria Laura, Reginaldo Mazaro, Thaís Parpinelli, advogado lá de Santa Catarina. Ó, uma pergunta aqui, doutor Zé Roberto, ó, da Vamos lá. Valéria,
Valéria Blanc, que é minha aluna lá na Unirp, o senhor não acha que a implementação de mecanismos de ODR em plataformas privadas, muitas vezes com pouca transparência, pode representar um risco à jurisdição estatal? Olha, eu penso que primeiro, né? Acredito que essas plataformas que possam resolver o conflito do consumidor, elas podem sim auxiliar na resolução de conflitos, tá? E junto ou em paralelo, né, ao judiciário, no sentido de tentar resolver. O que se tem, e aí nós vamos falar um pouco da vulnerabilidade, na resposta dela envolve essa questão da vulnerabilidade. O que nós devemos fazer é reduzir as assimetrias informacionais dos consumidores, isso está no mundo inteiro, tá? Os consumidores estão mais atentos hoje em dia. Não vamos dizer que o consumidor de hoje é o mesmo consumidor lá de trás. O Bruno Miragem, a Cláudia Lima Marques, eles falam eles até estão diferenciando, principalmente o Miragem tem um trabalho legal que diferencia já a graus de vulnerabilidade do consumidor. Porque nem todo consumidor tem a mesma vulnerabilidade. Então, assim, tem que se reduzir as assimetrias informacionais para que o consumidor possa edificar a solução do seu próprio conflito. E edificando a solução do seu próprio conflito com a redução de assimetria informacional, é, é, eu acredito que está se fazendo, resolvendo conflitos, se fazendo a justiça, é, seja no âmbito de uma plataforma privada, seja no âmbito de uma plataforma, seja no âmbito da plataforma pública, no âmbito extrajudicial ou judicial, para ser mais amplo. Então, eu acho que a questão passa pela redução de assimetria informacional. Eu vou dizer mais, isso também eu tenho um estudo sobre isso. Quando a pessoa resolve, edifica o seu próprio conflito, ela sai muito mais feliz daquela situação do que ela quando põe na mão de terceiro, ainda que ela tenha que abrir mão. Agora, eu não estou dizendo aqui de um consumidor desprotegido, de um consumidor que não tenha o mínimo, né? Tem que ter uma proposta ali de acordo, é crível. Agora, se eu tenho um produto que veio com defeito e vai me entregar outro produto, poxa, todo mundo sabe isso, né? Se eu tenho, essa é a questão. Então, acho que não. As plataformas privadas podem e ajudam sim. E mais, tá? Eu tenho uma tendência, e aqui vou dizer que já é uma tendência jurisprudencial, tá? Para quem nos ouve, essa questão do dano moral, ora, se não se buscou nada previamente, que dano moral é esse? Agora, se buscou, se se mostra que se buscou, ainda que seja uma resposta negativa da plataforma, independente do interesse de agir, né? Nós estamos falando aqui de duas coisas: o interesse processual de agir, que nós não precisamos atualmente. No Brasil não precisa de esgotar ou buscar, né? Não estou falando nem esgotar, mas buscar uma plataforma dessas, mas eu falo na hora de quantificar o dano moral, se existir a questão do dano moral, se ele for, naquele caso, devido. Poxa, com resposta de plataforma, com a parte tendo buscado, esse dano moral pode ser muito mais robusto, muito melhor, né? De uma cifra até maior, tá? Então, para reflexão. Isso tudo são os incentivos, tá? São os nudges processuais, faz parte também da teoria comportamental, né? Aí também era outro tema, teoria comportamental, induzir comportamentos, enfim. Então, assim, são muitas coisas, né, para se falar dentro desse tema. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que não Não, há problema. perfeito. Roberto, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Saiba que as portas estarão sempre abertas aqui para você, para trazer seu conhecimento, sua experiência aí. Eu sei que você é um estudioso da matéria e sempre que você quiser, as portas estarão sempre abertas para você. Muito obrigado de coração. Foi um prazer, né? Uma honra participar. Espero ter respondido aí as perguntas ou o tema. Eu costumo, só para finalizar, professor Charles, eu falo da visão da catedral, né? Que foi pintado pelo Monet.
são 29 quadros que ele ficou um ano em frente à Catedral de Rouen, lá na França, e cada vez em cada época do ano, em cada momento, ele pintava a mesma catedral, né? Só que saía em tons, saía em colorações diferentes, em fundos diferentes, ora era frio, ora era chuva, ora era sol, tal, mas era a mesma catedral. E assim, eu costumo dizer isso porque quando a gente fala para um público tão diverso às vezes, e eu estou trazendo somente a visão, a coloração, né? Vamos chamar aí a catedral, seria o sistema de justiça, não o judiciário, o sistema de justiça. Então, estou trazendo uma visão de um juiz, né, de um magistrado, dessa visão da catedral, sistema de justiça, que tem essa coloração. Muitos podem olhar com outra coloração, com outro ângulo, por um outro ângulo, mas a soma de todos esses ângulos formam a mesma catedral, e o debate é importante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar permitindo com que eu mostre um olhar, né, dessa visão da catedral, um pouco do judiciário, tá bom? Muito Doutor Zé obrigado. Roberto, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que participaram. Fica salvo lá no meu Instagram. O doutor Zé Roberto também provavelmente vai ficar salvo também no Instagram dele. Acompanhe o doutor Zé Roberto aí nas redes sociais, que ele sempre traz muito conteúdo também. Desejo uma excelente quarta-feira a todos, um resto de semana aí abençoado e nos veremos na nossa próxima quarta-feira. Doutor Zé Roberto, um grande abraço, bom trabalho aí para o senhor.